Graça e paz, queridos. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Nós vamos hoje meditar sobre um texto de Romanos, capítulo de número 12, verso de número 2, que diz assim: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, verso de número 2. Hoje nós vamos conversar sobre inconformismo. Einstein escreveu um negócio bem legal que diz assim: a mente que se abre para uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Quando você passa a enxergar as coisas por outra perspectiva e você olha algo de uma maneira diferente, aquilo nunca mais torna ou tem aquele impacto sobre a sua vida. Um exemplo disso pode ser um truque de mágica. Se você ver um truque de mágica, você fala: puxa, que legal. Mas quando é revelado como é feito, já não tem mais o mesmo impacto. Você descobre aquilo que está acontecendo. Então, quando a sua mente se abre para entender algo de uma maneira diferente, ela nunca mais torna a pensar como antes. E hoje nós queremos conversar sobre 3 tópicos sobre isso. O primeiro tópico é que devemos viver no mundo, mas não sermos contaminados por ele. Não tem como a gente não viver no mundo. Todos nós fazemos parte do mundo, nascemos nele. E logo temos que viver nele. Mas não porque vivemos nele, devemos fazer parte de tudo que ele nos oferece. É muito comum ouvir falar nos dias de hoje que nós temos que seguir o fluxo das coisas, que as coisas têm que seguir da maneira que são. Não, as coisas não devem seguir sempre da maneira que são. Afinal, todo mundo faz assim. Muitas vezes é aquilo que escutamos. Todo mundo faz, por isso eu também faço. O que eu quero pensar com você sobre esse ponto é que não é porque todo mundo faz que é certo. E não é porque ninguém faz que é errado. Por mais que ninguém faça sendo certo, você deve fazer. E por mais que todo mundo faça sendo errado, você não deve fazer. Isto é uma máxima que devemos seguir. O Evangelho é como viver numa contracultura, ir contra aquilo que se diz que é normal. As músicas, as danças, a maneira com que nos relacionamos, aquilo que o Evangelho diz contra, não devemos assumir como certo ou normal. Existe apenas uma verdade, e nós cremos que essa verdade está escrita na Bíblia. E se ela está escrita na Bíblia, e a cultura diz que é algo diferente do que a Bíblia me relata, eu sou contra a cultura. Eu sigo aquilo que o Evangelho diz. Como membros do corpo de Cristo, temos a responsabilidade de viver neste mundo, mas sem sermos contaminados por este mundo. Você faz parte dele, mas não é porque faz parte do mundo que você tem que ser como ele. No tópico de número 2, hoje eu quero falar para você que não devemos fugir do mundo, nem sacrificar a nossa santidade. Você com certeza já ouviu falar sobre mosteiros. Mosteiros foram criados porque algumas pessoas queriam se afastar do mundo e ter uma vida completamente santa. Eles queriam ficar longe de tudo para ter uma vida de santidade. Eu lembro que conheci algumas pessoas que, quando se converteram, quiseram se afastar de todos e de todos. Queriam mudar totalmente o seu jeito de ser e as suas coisas. Mas eu quero dizer que é errado se afastar do mundo.
A Bíblia vai dizer em dois textos, em Marcos capítulo 16, verso 15, e Mateus 28, 18, o seguinte: vão e preguem o evangelho a toda criatura. Ele não fala para você ficar parado num lugar, ou se esconder das coisas, ou se refugiar para ser santo. Muito pelo contrário, ele diz que você deve ir pregar o evangelho. Vão e façam discípulos a todas as nações, não só no lugar que você está, não trancado num lugar. Então, se afastar totalmente do mundo não é uma coisa legal. O segundo erro é se conformar com o mundo. Um outro erro comum é viver no mundo sem fazer a diferença no mundo. Você é cristão, mas ninguém sabe. Porque as suas atitudes não são de cristão, porque o teu linguajar não é de cristão. As pessoas não te reconhecem na rua como um cristão. Como disse há pouco, era comum antigamente, quando uma pessoa se convertia, ela logo ser reconhecida como cristã. Porque se ele bebia, ele não bebe mais. Porque se ele falava palavrões, agora ele não fala mais. Porque se ele destratava as pessoas, agora ele assim não faz mais. Ele mudava a sua forma de se vestir, a sua forma de se conduzir. E as pessoas de imediato identificavam que aquela pessoa havia tido uma mudança de vida. Não quero dizer que você tem que mudar as suas vestimentas, nem nada disso. O que eu quero dizer é que você tem que fazer as coisas que fazem parte do Evangelho. Aquilo que a Bíblia diz que é certo, você deve fazer. Mas aquilo que a Bíblia condena, isso deve ser mudado. E isso deve ser notado pelas pessoas que convivem com você. Se as pessoas que estão ao seu redor não entenderem que Jesus Cristo fez diferença na sua vida, de nada adiantou. Você apenas falou que mudou, mas a mudança não apareceu. Qual é a mudança que você está mostrando para as pessoas? Qual a verdadeira mudança que Cristo fez na sua vida? Quem vive assim não tem como cumprir a missão de ser sal e luz neste mundo. Precisamos viver no mundo, mas não podemos nos conformar com o mundo. Temos que estar ligados a tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Ter uma opinião formada sobre as coisas que estão acontecendo. Uma visão diante da palavra de Deus. Senão, tudo o que disserem, você vai acreditar. Quando te disserem que algo é dessa maneira, deve ser. Não, mas eu vi no jornal que é dessa maneira. Eu li em algum lugar que era daquele jeito. Mas o que a Bíblia disse a respeito? Você procurou saber? Para quando confrontado, poder argumentar sobre a luz do Evangelho aquilo que aquela pessoa quer saber? O nosso terceiro ponto é: o caminho é sermos transformados para sermos agentes de transformação. Deus não quer tirar você do mundo ou do meio em que você vive, nem que você se conforme com o mundo que você vive. Ele quer que você seja transformado para se tornar um agente de transformação. As pessoas que convivem com você e descobrem que você começou a seguir a Cristo, têm que ver em você a transformação, para você ser este agente de transformação. Para as pessoas olharem e falarem: ele tem algo de diferente. E é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero ser diferente como ele é. Eu quero ser melhor como ele é. Temos que ser este agente de transformação. Mas isto só vai acontecer se nós deixarmos Cristo transformar a nossa vida. Ele morreu na cruz do Calvário por nós, para podermos ter transformação, para podermos ser alcançados pela sua graça. Você tem deixado Cristo transformar todas as áreas da sua vida? Ou existe algum canto do seu coração que você ainda não permitiu que Deus entrasse?
que Ele tem batido a porta e te falado todos os dias ou todos os momentos, e você ainda tem falado: olha, aqui eu ainda não quero que você mexa. Deixe Deus transformar isso na sua vida, para que você possa se tornar este agente de transformação. Quem vai fazer esta transformação nas nossas vidas? O Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado. Sabe aquela voz que você escuta de vez em quando? Aquela sensação que você tem de quando vai fazer algo e você fala: não devo fazer isso? Esta é a voz do Espírito Santo falando ao seu coração, de que as coisas devem ser diferentes. Na medida em que você desenvolve um relacionamento crescente com Deus através da oração, da leitura da palavra e do discipulado e da obediência a Deus, essa transformação vai acontecendo. A Bíblia diz para fazermos discípulos. Discipular é algo difícil? Não. Discipular é algo simples. É algo que fazemos todos os dias e não percebemos, mas nem sempre discipulamos as pessoas para Cristo. Sabe quando você quer convencer alguém sobre algo e você começa a falar sobre aquilo, mostrar sobre aquilo, e às vezes você vai na casa daquela pessoa, liga para ela, manda uma mensagem para convencê-la de fazer tal coisa? Isso é um discipulado. Mas você não está fazendo discípulos para Jesus. Você está usando o seu tempo para outras coisas. O discipulado, ele passa por 5 etapas. Primeiro, a disposição. Você está disposto a fazer, a ser este agente. Primeiro, o compromisso de sempre estar presente. Faça chuva, faça sol, tempo bom ou tempo ruim. Você estar sempre presente, compromissado com isso. Terceiro ponto é o amor. Ninguém discipula ninguém se não for por amor. O amor deve estar presente sobre isso. O quarto ponto é a intenção. Você pode andar com um irmão ou uma irmã da igreja ou convidá-lo para ir na sua casa, comer na sua mesa, conhecer a sua família, ter um relacionamento, conversar com ela sobre coisas diversas, ou até sobre a Bíblia e sobre a teologia, mas você tem que mostrar isso com uma intenção verdadeira de transformação. Sem intenção não há discipulado. E o nosso quinto ponto, para sermos este agente de transformação através do discipulado, é a misericórdia. Esta é a parte presente que temos que perdoar. Essa é a parte que a gente tem que perdoar 7 vezes 7. Não hesite em praticar aquilo que o Senhor nos ordena fazer. Ele mesmo nos sustentará, como Ele já prometeu fazer todos os dias das nossas vidas. E a única coisa que Ele quer é que a gente leve essa verdade. Termos momentos agradáveis, nos relacionando uns com os outros, através do amor, da graça e da misericórdia de Jesus Cristo. Isso é o que Deus quer para as nossas vidas. E para concluir, Deus sabe de todas as nossas falhas e nossas limitações. Por isso, Ele enviou o Espírito Santo para agir no seu coração e torná-lo cada vez mais parecido com Jesus. Você vai encontrar isso lá em Romanos, capítulo de número 8. Ligado a Jesus pela fé e cheio do Espírito Santo, você terá tudo o que precisa para cumprir a missão de ser este agente de transformação. Seja este agente na sua casa, em todos os ambientes que você estiver, que as pessoas possam olhar para você e ver Cristo na vida de vocês. Vamos orar? Feche seus olhos. Grandioso Deus e Pai Celestial, eu quero pedir ao Senhor que vá de encontro às nossas necessidades. Visita o nosso coração, ó Pai.
para que possamos ser agente de transformação. Que as pessoas ao nosso redor reconheçam Cristo em nossa vida. E que através disso possa haver mudança real, tanto em nós quanto nas pessoas que nos cercam. Que possamos ser sal e luz, como a tua palavra diz. Que possamos ir por todo mundo e pregar o Evangelho, e não ficarmos estáticos e parados. Que as fileiras da tua casa se engrossem com a presença dos irmãos e dos amigos, e que eles possam entender que o Senhor é aquele que nos salva e que nos liberta. Esta é a minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém.